Gênesis capítulo 12. Depois Abraão partiu dali, indo sempre na direção do Neguebe. Havia fome naquela terra. Assim Abraão foi para o Egito, para ali ficar, porque era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Saraí, sua mulher: Ora, bem sei que você é uma mulher bonita. Os egípcios, quando virem você, vão dizer: essa é a mulher dele. Então eles vão me matar, deixando você com vida. Diga, pois, que você é minha irmã, para que me tratem bem por sua causa e, por amor a você, me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, os egípcios viram que a mulher era de fato muito bonita. Os príncipes de Faraó a viram e foram a elogiá-la diante de Faraó. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Saraí, mulher de Abrão. Faraó chamou Abrão e lhe disse: o que é isso que você fez comigo? Por que não me disse que ela era sua mulher? E por que me disse que ela era sua irmã? Foi por isso que a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, aqui está a sua mulher. Tome-a e vá embora daqui. E Faraó deu ordens aos seus servos a respeito de Abrão, e eles o acompanharam, a ele, a sua mulher e a tudo o que possuía. O tema dessa mensagem é: não saia da rota das promessas de Deus. Não sei quantos de vocês já foram para algum lugar que vocês precisaram, por algum motivo, utilizar um GPS. Ou, pessoal mais antigo aí, utilizar o guia. Um lugar que você não sabia de onde era, e aí você pôs lá e vamos embora. E aí, de repente, você desvia o caminho, vê errado ali, entra no lugar errado, porque eu não sei com você, mas isso acontece muito comigo e com a minha esposa. Nós dois somos péssimos de direção. Às vezes eu acho que é aqui, ela, não, é mais para frente. E aí, às vezes, a gente fica naquela e entra no lugar errado, aí vai recalculando, e aí vai. E numa dessas aí de se perder, eu me lembro que no ano de 2014, mais ou menos, a gente foi passar a virada de ano na praia. E virada de ano na praia, quem já foi sabe como é que é. Você pega pouco trânsito, assim, é coisa gostosa demais. E na volta, eu pensei comigo assim, quem conhece aí a rodovia Padre Manuel da Nóbrega, sabe que rente a ela, paralelo a ela, há algumas ruas que fazem interligação, que depois volta para ela de novo. Eu pensei comigo, puxa vida, vou cortar caminho aqui e depois eu vou voltando. E estava dando certo, irmãos. Eu tinha uma rota traçada, coloquei lá a casa, estava dando certo, estava indo. Até que a gente chegou em um lugar, um determinado lugar, e aí eu desconfiei do GPS, irmãos. Na minha frente eu vi uma adversidade, um trânsito, um baita de um trânsito. Do meu outro lado eu vi uma rodovia livre. Eu falei, irmãos, é aqui mesmo. Aqui vai ser a minha promessa. Vou chegar antes do meu pai, que meu pai estava junto comigo. A gente estava indo junto. Acho que ele vai lembrar disso. Irmãos, me dei mal. Pensa num trânsito daqueles que você desce do carro e vai empurrando com a mão para economizar combustível. Foi exatamente o que aconteceu. E adivinha? Meu pai chegou primeiro do que eu, óbvio. Foi 4 horas, irmão, de você estar aqui, vai empurrando, desce do carro, um calor. Graças a Deus o Davi era bem pequenininho e não deu tanto trabalho assim, porque você sabe como é que é criança, quer ir no banheiro, quer comer, Mas, enfim, o fato é, irmãos, que não é diferente da nossa caminhada com Deus. O Senhor nos chama, o Senhor nos salva, nos justifica, nos santifica, traça uma rota para nós, um destino, e nós começamos a caminhar nessa jornada. É verdade que, de vez em quando, há diversidades no meio do caminho, há trânsitos, e muitas vezes a gente acha
que o GPS divino está calculando errado a nossa rota. É interessante que não foi diferente da vida de Abraão. A gente conhece Abraão como homem, pai da fé, um homem de fé, um homem que Deus chamou, fez uma promessa maravilhosa, e não é mentira, porque a Bíblia diz isso. Mas houve momentos da sua vida que ele desviou do caminho, que ele quis pegar certos atalhos. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. E quando eu olho para esse texto, meus irmãos, a primeira coisa que eu percebo assim, de lição para nós é que a gente não deve permitir que as adversidades nos tirem da rota da promessa de Deus. Veja comigo aí no verso 10. O texto vai dizer que havia fome naquela terra. Então, assim, Abrão foi para o Egito, para ali ficar, porque grande era a fome. Olha que negócio interessante. Se você pegar aqui no capítulo 12, logo no início desse capítulo, você vai ver Deus chamando Abraão. Deus chama Abraão, faz uma promessa para ele, um homem pagão, idólatra, completamente no lamaçal do pecado, adorava falsos deuses, mas Deus olha, vê alguma coisa nele, como viu em mim e em você, Silvio. Nós não tínhamos nada, mas Deus foi e fez a promessa. Quando nós olhamos, então, logo no início, vai dizer que o Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, da tua parentela, da casa do seu pai, e vai para onde eu vou lhe mostrar. E aí a gente vê Abraão tomando um passo de fé, coisa maravilhosa. Sabe por quê? Porque às vezes a gente pensa assim, sai da sua casa, da tua parentela. Então Abraão pegou ali umas roupas, pegou sua esposa, pegou ali uns animalzinhos e saiu. Irmãos, os teólogos vão dizer que Abraão era um chefe de uma tribo. Para vocês terem uma ideia, tinha mais ou menos cerca de 500 pessoas que acompanhavam Abraão. Então não foi uma saída assim, vamos ali, pega a roupa aí, esposa, pega aí, vamos pegar as crianças, vamos embora. Não, queridos. Imaginem vocês a locomoção de tudo isso, a logística de tudo isso. Mas fato é que Abraão ali, por volta dos seus 75 anos, ele pega e sai. E essa saída, queridos, Deus estava falando para ele: eu não quero só simplesmente que você saia do meio da parentela. Deus está dizendo: abandona os seus falsos ídolos, abandona os costumes da sua família e vai. E ele foi. Olha que coisa linda. Homem de fé. E ele está caminhando. Abrão, me perdoe se vocês ouvirem falando Abraão, porque fica difícil, mas o texto aqui ainda era Abrão, não era Abraão, tá, irmãos? Fato é, então, que ele começa a peregrinar na terra que Deus havia prometido para ele. E é interessante que, quando ele faz essa peregrinação, ele vai andando e ali ele vai edificando altares. E quando nós vamos ver isso, por trás dessa peregrinação dele, nós entendemos que ele estava ali tomando, de fato, posse da terra que Deus havia prometido para ele. Porque, apesar de tudo, a terra ainda era habitada. Haviam habitantes ali, então ele vai peregrinando, e aí ele levanta o altar, e aí ele chega no capítulo 9, diz que ele levanta ali o seu acampamento, vai na direção do Negueb, ele chega ali naquela região ali, ele levanta um altar ao Senhor, e aí ele levanta de novo o acampamento e vai indo, e aí tem fome na terra. Agora aquele cara que, de fé, que tomou postura ali de pegar tudo que ele tinha, de abandonar aqueles falsos deuses, ele se encontra em meio a uma adversidade, queridos. Ele se encontra ali no meio de uma dificuldade física, que imagine você, eram cerca de 500 negros que dependiam dele. Não era algo simples, tem fome, mas tem alguns animais, alguma coisa a gente vai ver. Não, de fato, o próprio Moisés, que é o autor desse texto, vai narrar que a fome era uma grande fome. Não era simplesmente um recesso de água, como a gente tem aqui em São Paulo, que todo ano praticamente a gente tem, vocês sabem disso. Era algo muito grande. E que havia ali uma dificuldade por conta de todas as pessoas que ele tinha, os seus servos, a sua família. Mas por causa disso, Abraão, então, agora ele não consegue descansar nas promessas de Deus. Deus havia prometido para ele: eu vou te abençoar.
eu vou fazer você grande, essa terra eu vou dar para você. Mas ele não consegue confiar na palavra de Deus. Ele não consegue olhar que já havia um destino traçado para ele. O GPS divino já estava ali calculado, irmãos. Era só ele descansar. E não é diferente na minha e na sua vida. Quantos de nós nos deparamos com essa história e a gente olha e fala, puxa vida, está falando de mim. Deus me fez uma promessa e, de fato, eu sei que há um caminho traçado para mim. Quando eu olho para a palavra de Deus, as promessas de Deus, eu sei que há um destino maravilhoso para mim. Eu sei que as promessas de Deus são maiores para mim. Eu sei que os planos dele são melhores do que os meus. Mas aí vem a adversidade e a primeira coisa que a gente faz é sair dessa rota. É sair, é desanimar, é não confiar mais nas promessas do Senhor. É começar a questionar Deus e falar, Senhor, eu acho que o Senhor está equivocado com relação a isso. Eu acho que eu tenho um plano melhor. Eu tenho uma opção melhor. E aí a gente começa a procurar meios humanos para resolver o nosso problema. E é onde a gente quebra a cara, meus irmãos. Porque a Bíblia diz que, diante dessa dificuldade, Abrão pega tudo que ele tinha e vai para o Egito. O Senhor não falou para ele ir para o Egito. O Senhor não falou para você ir para onde você está caminhando, meu irmão. O Senhor falou para você seguir para uma terra que Ele ia te mostrar. O Senhor fez uma promessa para você e falou, anda na minha dependência. É fato que sim, a caminhada cristã é uma caminhada de dificuldades. O Senhor nunca falou, venha para mim, e eu vou agora te abrir os caminhos, vai ser tudo bom, maravilhoso. Negativo. Se falaram isso para você, meu irmão, sinto muito. Você veio para a religião errada, não é o cristianismo. Inclusive, C.S. Lewis vai dizer que eu consigo achar melhor prazer num copo de vinho do que servir ao Senhor. Olha que negócio louco. Por que ele estava dizendo isso? Porque servir ao Senhor não quer dizer que você não vai ter prazer, mas quer dizer que você vai passar por adversidades também. Você vai passar por dificuldades que talvez na sua concepção, puxa vida, quando eu estava lá no mundo eu não passava por isso. Doce ilusão, queridos. É verdade sim, nós vamos passar por diversidades. Deus nunca nos prometeu uma rota de fé tranquila, mas Ele garante, você vai chegar lá do outro lado. Você vai chegar. Se você estiver ali na rota, seguindo debaixo da direção das promessas do Senhor, você vai chegar do outro lado. Mas é interessante que quando a gente se desvia da rota das promessas do Senhor, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos cada vez mais ficando distantes. Nós vamos cada vez mais nos afastando daquilo que o Senhor tem para nós. Perceba, na própria vida de Abraão, se você continuar os textos seguintes, você vai ver que Abraão não só busca formas humanas para resolver seu problema, como agora ele chega para sua esposa e fala, amor, vamos aqui combinar uma mentira? Vamos dizer que você é minha irmã? Porque aí, quando eles virem você, e a Bíblia diz que era uma mulher bonita, eles vão me tratar bem. E é interessante Abraão falar isso, porque se você não entende a cultura da época, você vai dizer, mas por que Abraão está falando isso? É muito simples, querido. Naquela época, pasmem vocês, era melhor um assassinato do que um adultério. O adultério para eles era algo terrível. Por isso que Abraão, sabendo disso, ele disse, olha, é melhor você falar que é minha irmã, porque se eles sabem que você é minha esposa, eles vão me matar. Eles não vão pegar e, vou tomar sua mulher e pronto, porque adultério para eles era terrível. Olha que negócio doido, mas era. Então eles falam assim, se eles verem que você é muito bonita, eles vão querer me matar. Eles não vão querer me tratar bem. Então vamos fazer esse combinado. Você fala que você é minha irmã, e aí eles vão me tratar bem. E foi exatamente o que aconteceu. Perceba, um abismo vai chamando o outro. Primeiro ele sai da rota das promessas do Senhor, agora ele trama uma mentira, e aí o abismo vai chamando o outro, queridos. Você vai se distanciando, você não vai observando que a rota está sendo recalculada, é para você voltar, é para você seguir numa direção, é para você ir para o alvo, mas você está cada vez mais se distanciando. É engraçado que
Abrão, quando ele faz isso, ele não pensa na esposa dele. Ele não está pensando na saúde ou na integridade física da própria esposa, ele está pensando em si mesmo, egoísta, olhando para si mesmo e dizendo, talvez, e aí, aqui uma conjectura, talvez ele deva ter pensado, pô, mas Deus fez a promessa para mim, não foi para minha esposa. Então eu vou precaver, vou me prevenir, minha integridade física. E é interessante que o plano dele dá certo. E por causa da mulher dele, Faraó descobriu que era uma mulher bonita, por causa da mulher dele, então ele começa a ser abençoado. E aí talvez eu e você, já bem distantes do Senhor, a gente está sendo abençoado e nós, opa, o Senhor, está comigo. Porque estava dando certo o plano dele, irmãos. E eu quero dizer uma coisa para você, não é porque você está ganhando bem, não é porque está dando certo as coisas para você que o Senhor está no negócio. Pelo contrário, isso pode ser sim um sinônimo de que você está bem distante das promessas do Senhor, que você está bem longe da rota das promessas do Senhor para a sua vida. Quando nós saímos da rota das promessas de Deus e nós não conseguimos identificar a tempo, nós acabamos nos enfiando cada vez mais longe e distantes da promessa do Senhor. É um trabalho ilícito? Não, mas não tem nada a ver, é só pela questão da pandemia. Né? O Senhor sabe que eu estou precisando. E aí você não consegue descansar nas promessas do Senhor. É uma mentira aqui, uma mentira ali, e você vai cada vez mais se distanciando. Cada vez mais se distanciando. Não deixe que as coisas cheguem a este ponto, queridos. Se você percebeu agora que você está se distanciando das promessas do Senhor, é o momento de você voltar. Você, por algum motivo, tem percebido que saiu da rota das promessas de Deus. Talvez por incredulidade, porque não conseguiu descansar, as contas estão chegando, o seu salário diminuiu, ou você foi mandado embora, as coisas estão cada vez pior, e você não está conseguindo descansar. E você está se distanciando cada vez mais. Você está como Abraão, que olhou para a circunstância, mas não o lembrou e não olhou para a promessa. E por causa disso, uma coisa vai chamando a outra. Talvez você deva pensar assim, puxa vida, mas é tão difícil permanecer nessa rota. Deus não tem ideia de quanto tem sido difícil para mim. Porque se ele soubesse, pastor, ele não tinha deixado essa situação. Lê de engano seu, meu irmão. O Senhor não só sabe o que é permanecer na rota de uma promessa, mas como ele fez isso. Por que nós, quando olhamos para a vida de Jesus Cristo, queridos, e a Bíblia vai dizer que ele é o Cordeiro, desde a fundação do mundo, já havia um plano para ele, já havia uma rota traçada para ele. E ele então adentra o nosso mundo, se fazendo inferior. Olha que negócio louco. Às vezes a gente pensa assim, não, a maior humilhação de Jesus foi morrer na cruz. Querido, lê do engano nosso. Pessoas morreram na cruz cantando e louvando a Deus. Mas a maior humilhação de Jesus foi se colocar no nosso lugar. Foi se fazer servo como eu e você. Foi ser humano como eu e você. Foi sofrer as mesmas dificuldades que eu e você. A encarnação, queridos, é uma coisa maravilhosa. Porque imagine você, o Senhor, o Criador de todas as coisas, aquele que trouxe à existência esse mundo do nada, agora está aqui, precisando ser trocado pela sua mãe, precisando ser alimentado na dependência dos homens, queridos. Ele veio então ao nosso mundo, ele abriu mão da sua glória e ele rumo à cruz do Calvário, por causa de uma promessa, por causa de mim e de você, queridos. Para que eu e você pudéssemos ter a garantia de que a promessa dele vai se cumprir na minha e na sua vida. Você tem ideia disso? Você tem noção? A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 12, quando a gente pega o capítulo 11, a gente vê uma sequência de histórias maravilhosas de homens de fé que passaram por dificuldades, mas que permaneceram firmes nas promessas do Senhor. E Abraão está lá, como homem de fé. Mas quando nós olhamos para o capítulo 12, e aí o autor de Hebreus vai concluir tudo isso, ele vai dizer assim, a partir do verso 1, portanto também nós, vistos que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso do pecado,
que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Continue na rota, meu irmão. Continue. E a continuação vai dizer: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Olha, esse texto está dizendo assim para nós: olha, vocês têm essas testemunhas aí, de homens de fé que não desanimaram, ou que se desanimaram, mas voltaram para as promessas de Deus. Agora olhe para Jesus. Olhe para ele, ele suportou o que suportou por causa de uma promessa de Deus o Pai. Por causa da alegria que lhe estava proposta, a troca de alegria de ter eu e você reconciliados novamente com Deus. Da certeza que eu e você podemos ter a garantia de que sim, se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Não saia, meu irmão, não olhe para rotas que talvez aos seus olhos pareça que vai ser um atalho, vai ser um caminho melhor. Não, permaneça na promessa. Agora, talvez você já até se encontra nessas rotas perdidas, mas eu tenho uma boa notícia para você. Deus, em segundo lugar, que eu quero compartilhar com vocês, Deus te corrige para você voltar à rota de onde você não deveria ter saído. E aí eu acho isso maravilhoso, queridos. Veja comigo aí no verso 17. Porém o Senhor puniu a Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Saraí, mulher de Abrão. Faraó chamou Abrão e lhe disse: cara, o que você fez comigo? Por que você fez isso? Por que não me disse que era sua mulher? E por que me disse que ela era sua irmã? Foi por isso que a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, está a sua mulher, toma e vai embora daqui. Ai, que negócio louco, irmãos. Eu não sei se você já foi exortado por algum irmão em Cristo, ou através da própria pregação da palavra, onde Deus corrige você, onde Deus chama a sua atenção, mas agora pare e pense, a pior coisa é Deus usar um ímpio para te corrigir, irmãos, e foi exatamente o que Deus fez com Abrão. Tenho certeza que nos desvios dessa caminhada, você já passou por momentos onde Deus te exortou: volta, como tem chamado a sua atenção nessa noite, volta. Mas a pior coisa de fato é ser corrigido por um ímpio. Deus agora, em meio aos erros cometidos de Abrão, e que a sua mulher também não está livre disso, porque ela foi omissa, ela combinou, está ok, ela confirmou que de fato era irmã dele, então ela também foi omissa, ela errou também nisso. Tá? Não vamos achar que Saraí não teve também parcela de culpa, porque teve. Mas o fato é que a misericórdia de Deus sobre a vida de Saraí, em primeiro lugar, porque ela poderia ter sido tomada ali, ter sido abusada pelo faraó, e aí a gente vai entender que não foi o que aconteceu. Mas, e também pela misericórdia de Abrão, ele não permitiu que isso acontecesse, pelo contrário, ele trouxe praga para a casa de Faraó. E aqui, queridos, deixa eu abrir um parênteses. Talvez você pode pensar assim: puxa vida, mas por causa do erro de Abrão, Faraó está pagando. Meus irmãos, Faraó tinha motivos suficientes, mesmo que Abrão não tivesse cometido esse erro, de ser punido por Deus. Fato é que ele possuía um harém de mulheres. Tanto é que ele foi e tomou Saraí para fazer parte do seu harém. Então, o seu próprio pecado também o trouxe condenação para si. Então, não pense você que Deus está sendo injusto com relação a Faraó. Pelo contrário, Deus utiliza inclusive do erro de Abrão para punir também Faraó e corrigir Abrão. Olha como que Deus faz as coisas. Mas Deus, a fim de cumprir os propósitos na vida de Abrão, usa também o pecado de Faraó para puni-lo, mas também como um instrumento de correção e exortação para a vida de Abrão e pelo seu pecado. E eu acho maravilhoso isso, queridos, porque quando a gente fala de correção, de disciplina, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é coisas negativas. É assim: puxa, vou apanhar, vou ficar de castigo, porque nós aprendemos isso.
Se eu falar para o meu irmão, para o meu filho, olha, o pai vai corrigir você, na hora ele já, opa, vai vir chinelada por aí. Mas a correção, queridos, ela é maravilhosa, porque é a correção que nos faz trilhar novamente os caminhos corretos. Eu sempre falo para o meu filho, filho, se o pai está te corrigindo, agradeça a Deus. Sabe por quê? Porque o pai ama você. Se o pai não te amasse, o pai ia deixar você fazer o que você quisesse. Vai lá, faz o que você quiser, estou nem aí para a sua vida. E Deus não nos trata assim, queridos. Deus não nos trata conforme as nossas obras, conforme aquilo que a gente faz. Porque, na verdade, o que Abrão deveria merecer aqui era uma punição também. E não é o que acontece. Deus usa a punição de Faraó para corrigir a Abrão a voltar o caminho. Olha que coisa maravilhosa. Entenda que a exortação da parte de Deus, queridos, é a maior prova de quanto Ele te ama. Se lembre das palavras que estão inspiradas por Deus lá em Hebreus, capítulo 12 ainda, no verso 5, que diz: e se vocês se esqueceram da exortação que lhe é dirigida, como a filhos, filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanimes quando é repreendido por Ele. Pelo contrário, sabe por quê? Porque o Senhor corrige e castiga quem Ele ama. Você não é corrigido pelo Senhor, talvez você está falando, Deus está me castigando, está me punindo. Queridos, o Senhor só quer que você volte para a rota das promessas dEle. O Senhor ama você. E a continuação vai dizer assim, verso 7, é para a disciplina que vocês perseveram, ou seja, é através da correção do Senhor, é através da disciplina do Senhor, dos puxões de orelha que o Senhor nos dá, é que nós vamos perseverar, irmãos. Nós precisamos disso. Nós somos como Abraão, que olhamos para as dificuldades e nos afastamos, mas o Senhor vem, puxa a nossa orelha e diga, vá. Mas se estão sem correção, da qual todos se tornam participantes, ou seja, se vocês estão como os outros, sem correção, fazendo o que querem, seguindo os rumos deste mundo, os seus pecados, então vocês não são filhos, vocês são bastardos. Olha que palavra dura, irmãos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós respeitávamos isso. Hoje em dia está meio difícil, mas antigamente a gente respeitava mais os nossos pais. E ele vai dizer, será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para o qual vivemos? Se nós, olha só o que o autor vai dizer, se nós respeitávamos os nossos pais que erraram muito conosco, e a gente sabe que a gente apanhou muitas vezes sem merecer, imagine o nosso Pai celestial, queridos, que diz que cuida de você como a menina dos olhos dele, que Ele preserva você, que Ele te presenteia com bênçãos e benefícios maravilhosos. Imagine isso. Pois eles, a continuação, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina ao ser aplicada não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza, porém mais tarde produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Ou seja, talvez agora o Senhor está exortando em você e você está triste, puxa vida, que palavra dura é essa? Mas você vai entender lá na frente que isso vai produzir frutos de justiça para a sua vida. Eu sei que só de ouvir essa palavra disciplina parece ruim, como eu já disse, mas essa é a maior prova de amor para nós. Nós precisamos, na verdade, nos alegrar, ter a certeza de que nós somos filhos, nós não somos bastardos, nós não somos como aqueles que têm vivido de qualquer jeito, pelo contrário, nós temos um Pai que zela por nós, que zela pela promessa que Ele fez para as nossas vidas, e por isso Ele vai te conduzindo novamente, volta meu filho, vem meu filho. E ele usa Faraó para dizer, tome a sua mulher e vá embora daqui. Some daqui, camarada. Some daqui porque você está num lugar que você não deveria estar. O Senhor não falou para você vir aqui. E quando eu estava meditando nisso, eu lembrei de algo engraçado até. Tem um pastor amigo nosso, pastor Mauro,
Ele conta que ele estava afastado, pastor Júnior, dos caminhos do Senhor, e ele estava num lugar de prostituição. E lá naquele lugar, Deus usou uma das mulheres que estava lá para dizer: ei, filho, aqui não é lugar para você. Olha como que Deus faz as coisas, meus irmãos. Porque você é filho, você é filha. O Senhor zela por sua vida. O Senhor tem promessas e Ele zela por isso. Ele quer que você continue perseverando. Continue caminhando, meus irmãos. E a terceira coisa, para a gente encerrar, que eu aprendo com essa palavra, é que o Deus que te chama para andar nessa rota de fé, de promessas, é o mesmo que cumpre essas promessas. O porquê disso? Veja comigo aí no verso 20. E Faraó deu ordens aos seus servos a respeito de Abrão, e eles o acompanharam, a ele, a sua mulher e tudo o que possuía. O mais fantástico desse versículo é que Deus não só corrige ele, não só corrige Abrão e o erro que ele cometeu sobre o seu pecado, mas ele usa Faraó não só para exortar ele, mas também para garantir que ele ia voltar para a promessa. É para ter certeza. A ideia do texto aqui, quando diz que Faraó deu ordem a seus servos, Faraó estava dizendo assim, ó, monta aí uma escolta armada e garanta que esse camarada vai voltar para onde ele jamais deveria ter saído. Olha que negócio maravilhoso. Deus é tão bondoso com Abrão que não só leva ele novamente para a rota correta, a rota da qual ele não deveria sair, a rota da promessa, de uma caminhada ali de fé, onde ele deveria depender do Senhor, mas ele inclusive garante uma escolta, ou seja, segurança para ele, para sua família, para os seus bens, e faz com que ele volte novamente para a terra da promessa. Quando você vai olhar para o capítulo 13, você vai ver que a continuação vai dizer que subiu, pois, Abrão do Egito para o lado sul, ele, sua mulher e tudo que tinha, e foi sendo escoltado. E no verso 4 vai dizer, até o lugar do altar que outrora ali tinha feito. E Abrão invocou ali o nome do Senhor. Ou seja, ele volta para Betel, da onde ele levantou acampamento para ir para Negueb. E aí então ele toma essa grande decisão de ir para o Egito. Deus faz ele voltar novamente para o centro da vontade dele. Esse é o nosso Deus, queridos. Eu não sei qual foi a adversidade que te afastou de Deus, que te afastou das rotas das promessas do Senhor. Mas eu sei de uma coisa, o apóstolo Paulo, ao registrar lá em Filipenses capítulo 1, no verso 6, ele diz que aquele que prometeu, ele não só é fiel para prometer, mas ele é fiel para cumprir, queridos. Você tem noção da garantia que você tem? Fica na onde você está, se você está caminhando rumo às promessas. Continua, não desanima. Continua focado nas promessas do Senhor. Não tira os olhos, ainda que talvez você olhe e você fala assim, puxa vida, mas está um trânsito aqui está tão livre. Não, fica aí. Há uma promessa do Senhor para você e é na onde você tem que estar, querido. Não saia. Ou pode ser que você sequer veio fazer parte dessas promessas. Talvez você ainda nem sabe o que é esse negócio de servir ao Senhor, de entregar a vida para Jesus, de confiar nas promessas. Mas eu tenho uma coisa para dizer nessa noite. Você não sabia, agora você sabe. O Senhor tem promessas para você. E Ele quer trazer você para essa rota espiritual, essa caminhada de fé, essa caminhada de perseverança, de confiança, de certeza, de garantia de que aquele que começou vai concluir. Ele não só garante a promessa, Ele também garante que você retorne para ela e fique no lugar onde você não deveria ter saído. É Ele quem inicia as promessas. É Ele que toma a iniciativa, queridos. Foi Ele que chamou Abraão. E é Ele que garante também a promessa para Abraão. O Senhor está te chamando nessa noite. Ou se você se perdeu da rota, o Senhor já te chamou um dia. E novamente Ele está dizendo, volta para a rota. Você não deveria ter saído daqui, querido. É aqui que há um altar onde você vai me invocar. É aqui onde eu quero te mostrar
que é na adversidade onde você vai depender cada vez mais de mim. É na adversidade, queridos, que a gente já se aproxima do Senhor. A gente não deveria se afastar, mas a gente deveria se aproximar. Porque é ela que nos mostra o quão poderoso é o Senhor nas nossas vidas. O quão maravilhoso é ter essa garantia de que você não só pode ter a certeza das promessas do Senhor, mas você pode ter a certeza que você vai chegar. Eles tomaram posse da terra que Deus havia prometido para Abraão. Se cumpriu a promessa. Mas ele precisou aprender que no momento que ele olhou para as adversidades, ele perdeu o foco da promessa. Não perca o foco da promessa, meu irmão. Volte. Não permita que as adversidades da vida tire os seus olhos da promessa do Senhor. O GPS divino já está traçado. Continua, vai perseverando. Se aparecer alguma dificuldade, se lance aos pés do Senhor. Não queira, por meios humanos, dar o seu jeito. Se lance aos pés do Senhor com confiança, porque você é filho, você é filha, você não é bastardo. Ah, queridos, e o próprio Jesus disse: vós sendo maus, vós pais sendo maus, sabem dar boas coisas para os seus filhos, que dirá o vosso Pai que está no céu. É Ele, como diz lá em Jeremias 29:11, que sabe os melhores planos ao teu respeito, que são planos de bênção, são planos de paz, planos de lhe dar um futuro. É Ele que sabe, queridos. Por isso, não permita que nada roube, que nada tire você da rota das promessas do Senhor. Entenda que o Senhor te corrige para que você continue no caminho correto, para que você não se perca cada vez mais, para que você não se distancie. Ele vem te corrigindo. Volta para cá. É como o pastor que vai conduzindo de fato as suas ovelhas, e é assim que o salmista Davi descreve o Senhor. Ele é o meu pastor que me conduz. É de fé em fé, meus irmãos. E tenha plena certeza de que aquele que te chamou para andar nessa caminhada, aquele que te chama hoje para andar em novidade de vida, é o mesmo Deus que cumpre cada uma das promessas. Ah, meus irmãos, você tem noção disso? Eu quero convidar você a olhar para dentro de si. Veja aí, analisa. Estou perto, estou longe, estou no caminho, dei uma desviada da rota, ou talvez eu ainda nem estou fazendo parte dessa caminhada de fé com o Senhor. E eu quero que você analise dentro de si se você tem deixado algo te afastar do caminho. Se você não tem conseguido confiar e descansar nas promessas do Senhor. É hoje, meus irmãos. É hoje. O Senhor quer que você volta hoje. Não é amanhã, é agora. É uma caminhada de fé. Vai caminhando. Vai confiando, queridos. Você vai chegar, é certeza, é garantido. Porque não é eu, Felipe, que estou falando para você, mas é o próprio Deus que garante isso. Se fosse eu, você podia desconfiar. Mas é o Senhor que está falando para você. Volta. Volta, queridos. Vem. Eu quero andar com você. Eu quero cumprir as minhas promessas. No nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Deus abençoe sua vida, minha irmã. Não saia dessa rota. Persevere. Continue. Está logo ali. Está logo ali. Amém?